dia a todos, né, que estão aqui presentes, a quem não pôde estar, né, e a quem nos acompanha pela internet, pelas redes sociais. O objeto do estudo hoje é o capítulo 4 do livro Obreiros da Vida Eterna, escrito pelo espírito de André Luiz e psicografado pelo Chico Xavier. Esse estudo desse capítulo se iniciou há 2 semanas, né? Onde anteriormente ele inicia com uma expedição composta por 4 pessoas, chegando a uma zona muito próxima à crosta, né? E onde eles estão procurando a casa transitória de Fabiano. Eles encontram a casa, são recebidos nessa casa pela irmã Zenóbia, que é quem coordena os trabalhos na casa. E ali eles conversam alguns detalhes sobre os trabalhos que irão realizar, o motivo da expedição, está indo para lá, né? E comentam sobre algumas, vamos dizer assim, características de alguns dos integrantes, né? Em especial da Luciana, a respeito da clarividência, a propriedade de clarividência que ela tinha nessa característica, que o Jefferson explicou muito bem para a gente na semana passada. E agora eu vou continuar a partir desse momento no livro, tá? Dando continuidade no capítulo. Nesse instante, invisível campainha ressoou estridente com estranha entonação. Não decorreram 5 segundos e alguém penetrou a sala rumorosamente. Era determinado servo da vigilância que anunciou precípite. Irmã Zenóbia, aproximam-se entidades cruéis. A agulha de aviso indicou a direção ao norte. Devem estar a 3 quilômetros aproximadamente. Né? Então, nesse momento, entra uma pessoa que trabalha e que é responsável pela vigilância da casa. Né? Então, como a gente já tinha comentado anteriormente, a casa ela se encontra numa zona muito próxima à crosta, onde ela está sendo uma região muito sombria e tenebrosa, como o André já descreveu, né? Então, por isso sim, a necessidade de ter vigilância. Para quê? Para proteger, né? Tanto a casa quanto os trabalhos que são realizados ali dentro, né? E ele vem comunicar que tem um aparelho que detecta que tem a presença dessas entidades cruéis numa certa região. Eu imaginei esse aparelho como se fosse parecido com uma bússola, né? Ela indica a direção, mas diferentemente que a bússola sempre indica a mesma direção, sempre o norte, ela indica de acordo com a presença dessas entidades, né? Então ela trabalha, né, de acordo com as direções, ela não fica fixa num único ponto. E ele comenta que são entidades cruéis, né? Então eu pesquisei ali no dicionário, cruel, né, que seria uma coisa uma coisa ruim, uma coisa maléfica, né? Seriam seres que fariam mal, vamos dizer assim, o significado, né? Então você imagina ali a região, a situação que eles estão, o clima, como é que é, e todas essas entidades que ali residem, né? Ficam por ali, que estão ali, que eles estão indo lá para fazer esse trabalho e está resgatando e está tentando dali encaminhar para um outro lugar, né? Prestar aquele primeiro socorro, como já foi falado, né? E dali encaminhar para um outro lugar. A orientadora empalideceu, ligeiramente, mas não traiu a emoção com qualquer gesto que denunciasse fraqueza. Acendam as luzes exteriores, ordenou, todas as luzes, e liguem as forças da defesa elétrica, reforçando a zona de repulsão para o norte. Os invasores desviar-se-ão. Então, você percebe, a irmã Zenóbia é a coordenadora da casa, ela é responsável por tudo ali. Ela chegou a empalidecer, quer dizer, de preocupação, né? Então você imagina assim, a situação que eles estavam, né? A ameaça que essas entidades traziam à casa, aos trabalhos que eram realizados ali, e a segurança, a vigilância que eles tinham que ter em relação a isso, né? Então vocês veem que também tem toda uma estrutura, todo um aparato para eles poderem se defender dessas entidades. No caso, as luzes, eu acredito que para as entidades saberem que eles estavam cientes que eles estavam por ali, e ao mesmo tempo essas defesas elétricas para impedir que eles se aproximassem da casa e invadissem ela, no caso, né? E como eu comentei também na outra parte, devido a isso também a propriedade da casa dela ser transitória, ela poder se deslocar, né, de acordo com a necessidade.
Retirou-se apressadamente o emissário, enquanto pesado silêncio abatia-se sobre nós. Luciana fizera-se lívida. Jerônimo e Zenóbia demonstravam, através do olhar, asfixiante preocupação. Registrar-se-iam fatos que eu ignorava? Será que espíritos reconhecidamente maus também organizavam expedições semelhantes às que realizávamos para o bem? Que espécie de entidades seriam aquelas para infundarem tamanha preocupação nos dirigentes esclarecidos e virtuosos de nossos trabalhos e tão grande terror nos subordinados daquela casa de amor cristão? Impressionara-me a expressão facial de dor e incerteza do servidor que trouxera a notícia. Seriam tantos os malfeitores das sombras para justificar semelhante pavor? Senti o raciocínio extremamente reduzido para comportar a imensidade das interrogações que me afloravam a mente. Através de minúscula abertura, notei que enormes holofotes acendiam de súbito no exterior, com as luzes de grande navio assaltado por nevoeiro denso em zona perigosa. Ruídos característicos faziam-se sentir a nossa audição, informando-nos que aparelhos elétricos haviam sido postos em funcionamento. Né? Então, você viu que assim que esse trabalhador da vigilância se retirou, todos ficaram preocupados com a notícia que ele trouxe, com a situação, né? Sabiam a gravidade da situação, o risco que eles estavam expostos ali, e irmã Zenóbia já solicitou que todas as defesas ali para aquela região fossem utilizadas, no caso a iluminação, né? E esses aparelhos elétricos, né? Que provavelmente deviam gerar um campo elétrico, alguma coisa assim, que repeliam ou que pelo menos impediam, atrasavam a presença dessas entidades. O Jefferson já falou para a gente antigamente, né? Já falou num outro estudo aqui sobre a parte de eletricidade, essas coisas aí que já esclareceu bastante coisa para a gente, né? E, bom, outra coisa que André questiona aqui também, né? Qual a quantidade que seria dessas entidades, né? Então a gente pode imaginar assim, eles estão no meio de um local que o tempo todo está sendo o quê? Que ele é povoado por entidades que estão numa situação bem inferior, né? Bem próxima à crosta. E essa casa ela está sendo o tempo todo alvo do quê? De ameaça, dessas entidades que tentam o quê? Atrapalhar esse serviço que é feito lá. Por quê? Que eles vão lá? Eles vão resgatar justamente essas almas que estão nessa situação, caso a caso, de acordo com o merecimento e a necessidade, né? Para que eles possam dali serem encaminhados para outro local, né? É lamentável, exclamou Zenóbia, com a manifesta intenção de restaurar-nos a tranquilidade, que tantas inteligências humanas, desviadas do bem e votadas ao crime, se consagrem aqui no prosseguimento de atividades ruinosas e destruidoras. Nenhum de nós ousou dizer a palavra. A diretora, porém, esforçando-se por sorrir, continuou. A tragédia bíblica da queda dos anjos luminosos em abismos de trevas repete-se todos os dias, sem que percebemos em sentido direto. Quantos gênios da filosofia e da ciência, dedicados à opressão e à tirania, quantas almas de profundo valor intelectual se precipitam no despenhadeiro de forças cegas e fatais? Lançados ao precipício pelo desvio voluntário, esses infelizes raramente se penitenciam e tentam recuo benéfico. Na maioria das vezes, dentro da terrível insatisfação do egoísmo e da vaidade, insurgem-se contra o próprio Criador, aviltando-se na guerra prolongada às suas divinas obras. Agrupam-se em sombrias e devastadoras legiões, operando movimentos perturbadores que desafiam a mais astuta imaginação humana e confirmam as velhas descrições mitológicas do inferno, né? Então aqui a irmã Zenóbia explica para a gente imagina assim, como entidades que estão numa situação inferior, que eles seriam ignorantes, né? Ela fala que aqui assim, não é bem isso, a gente tem que saber diferenciar. Seriam ignorantes em relação ao quê? Ao amor de Deus, ao amor de Jesus, à caridade, ao bem. Mas não ignorantes em relação à inteligência, muito pelo contrário, né? Ele fala aqui que tem filósofos. Então, isso não quer dizer que ascensão social aqui, nessa vida aqui terrena, enquanto a gente quer dizer que a gente vai ter a mesma
coisa quando a gente desencarnar, né? São coisas bem diferentes. O que é importante hoje aqui para a gente, nossa vida em sociedade, até afinal, porque a gente está no mundo de provas e expiações, a gente ainda precisa evoluir muito, crescer para começar a entender que os valores que hoje para a gente são importantes não é bem assim, né? Do que é lá para o mundo espiritual, né? Então, esses espíritos, essas entidades inferiores, quando a gente se refere a eles, é em relação ao conhecimento, em relação ao amor, ao Jesus, ao Evangelho, e não à ignorância, né? E eles usam justamente essa inteligência que eles têm, que ela fala que eles formam legiões, grupos, justamente para quê? Para fazer o mal, né? Por essa ignorância dele, no entender deles, eles estarem fazendo o certo, né? E ficam presos nessa situação. Observando-me possivelmente a angústia íntima em face de suas considerações, irmã Zenóbia acrescentou: chegará, porém, o dia da transformação dos gênios perversos, desencarnados, em espíritos lucificados pelo bem divino. Todo mal, ainda que perdure milênios, é transitório. Achamo-nos apenas em luta pela vitória imortal de Deus, contra a inferioridade do eu em nossas vidas. Toda expressão de ignorância é fictícia, somente a sabedoria é eterna. Então ela fala, né, que todo mundo, de acordo com o merecimento e com o trabalho, todo mundo vai evoluir, vai melhorar, vai sair dessa situação, né? Alguns vão demorar um tempo bem maior, outros menos, de acordo com o seu trabalho, de acordo com o seu merecimento, né? E ela comenta assim que tem algumas dessas entidades que elas estão numa situação tão, como é que eu vou dizer assim, tão inferior, acreditando tanto no que eles fazem, que eles começam, que ela fala assim, que é da própria mitologia como se fosse o inferno, né? A situação ali. Então, a gente sabe que quando a gente dorme, a gente consegue sair do corpo, né? A gente consegue... E alguns têm alguns privilégios, né? De verem lugares e verem situações, que nem a gente já viu aí em obras, em livros, em pinturas, que descrevem o inferno, descrevem o céu, né? E é justamente isso que ela quer dizer aqui, né? Que foram experiências que as pessoas viram, que é justamente isso que acontece lá. É como se fosse um inferno mesmo, né? A situação que eles estão, como eles vivem, como eles se comportam. Por minha vez, gostaria de formular várias indagações, porém a expectativa fizera-se mais pesada. Há alguns séculos, prosseguiu-se a diretora, de encarnações terrestres constituem tempo escasso para reeducar inteligências pervertidas no crime. É por isso que os trabalhos retificadores continuam vivos, além da morte do corpo físico, obrigando os servos da verdade e do bem a suportar os irmãos menos felizes, até que se arrependam e se convertam. Indefiníveis ruídos alcançaram-nos o ouvido, e Zenóbia pálida calou-se igualmente. Em poucos segundos, tornaram-se mais nítidos. Eram gritos aterradores, como se a curta distância devêssemos afrontar hordas de enraivecidos animais ferozes, né? Então, eles vão chegando num estágio de um comportamento que eles vão se tornando como se fossem feras mesmo, né? Eles acreditam que são, né? Tanto que não só na maneira de se comportar, como fisicamente, né? O que eles se enxergam, o que eles se veem, né? Eles vão se animalizando mesmo, né? A forma que eles vão se tomando e o comportamento que eles vão tendo. Entre nós, Luciana parecia a mais atemorizada. Torcia nervosamente as mãos, até que, não lhe sendo possível suportar por mais tempo a inquietação, dirigiu-se à diretora da casa suplicando: Irmã, não será conveniente endereçarmos fervorosa rogativa a Deus? Conheço os monstros. Tentaram, muita vez, arrebatar meu pai do sítio a que se recolhera. Zenóbia sorriu com benevolência e respondeu: Já fiz meus atos devocionais de hoje, preparando-me para as ações eventuais do trabalho no decurso do dia. Aliás, minha amiga, nossa ansiosa expectativa em si mesmo vale por súplica ardente. Decidamos, pois, qualquer problema a sobrevir, com resolução e confiança em nosso Pai e em nós próprios. Né? Então, a Luciana fica aflita e ela fala para Zenóbia se não é hora deles orarem para Deus para pedir proteção, né?
E Zenóbia fala uma coisa que é muito importante para a gente, que nem todos fazemos, nem todos temos o hábito, né? Que ela já fez isso, né? Ela já orou, ela já fez a oração dela do dia. Não que não seja importante, né? Mas o que acontece na maioria das vezes? Nós lembramos de rezar quando precisamos. Não temos o hábito de, nem sempre, de acordar, agradecer por mais um dia de vida, rezar, né? Antes de dormir, fazer a mesma coisa, fazer o nosso evangelho no lar, né? Muitas vezes fazemos o quê? Só rezamos, pedimos, lembramos de Deus quando precisamos, quando estamos em uma situação difícil, em alguma situação que a gente quer o socorro dele, né? Não que não é válido rezar, pedir nessa hora, até que ela mesma fala aqui, né? Enquanto a gente estiver intuindo, pensando, indiretamente a gente está rezando, está pedindo proteção, né? Está rogando isso. Mas é importante que isso seja feito diariamente, sem ser só pela necessidade, né, do momento. A esse tempo, tornara-se enorme o vozerio. Pus-me assombrado a identificar rugidos estridentes de leões e panteras, casados a uivos de cães, silvos de serpentes e guinchos de macacos, né? Então aqui ele reconheceu o som de diversos animais, né? Serpente, macaco, cães, né? Você imagina o quê? Um ambiente bem complicado, né? Bem assustador, bem amedrontador, né? Bem intimidador. Em dado momento, ouvimos explosões ensurdecedoras. Quase no mesmo instante, certo auxiliar penetrou o recinto e comunicou: atacam-nos com petardos magnéticos. A diretora resoluta ouviu, serena, e determinou: emitam raios de choque fulminante, assestando baterias, né? Então, da mesma forma que eles tinham defesas, eles tinham armas para se defender, as legiões que eles atacavam, eles também tinham, né? Que ele fala aqui que eles enviam petardos magnéticos, eles também tinham formas de atacar também, né? As farpas elétricas deviam ser atiradas em silêncio, porque as explosões diminuíram até a extinção total, percebendo-se que a horda invasora se desviara no outro rumo, pelo ruído a perder-se distante. Respiramos aliviados. Estampou-se confortadora expressão na fisionomia de Zenóbia, que falou satisfeita. Agora, peçamos ao mestre conceda aos infelizes o caminho adequado às suas necessidades, né? Então também aqui é mais uma lição que a Zenóbia dá para a gente, né? Muitas vezes a gente pede para nós, para a nossa família, para os nossos entes queridos, para as pessoas que a gente conhece e para as pessoas que a gente quer bem, né? E às vezes a gente esquece de pedir para as pessoas que determinadas situações, né? Não que fazem mal, mas tem pontos de vista diferentes, tem divergências e a gente esquece de fazer o mesmo por essas pessoas, né? No caso aqui, por irmãos menos felizes, como ela citou, né? Que está na hora também de rezar e pedir por eles também, né? Para que eles possam um dia ter o mesmo esclarecimento que eles. Tornando a palavra livre, considerei: que impressionantes rugidos ouvimos! Não se figuravam lamentos de corações sofredores, mas algazarra de ferras soltas. Terrível novidade, né? Que é o que a gente tinha comentado, né? O que as entidades aí, elas acabam se transformando como animais mesmo, né? Eles tomam a forma, as atitudes, como se fossem animais ferozes. Esses bandos, porém, observou a diretora sensatamente, são antigos, entre as narrações evangélicas ao tempo da passagem do Nosso Senhor pelas estradas humanas. Lemos o noticiário alusivo às legiões de gênios diabólicos, né? Então aqui, ó, você fala que ela fala aqui que tem entidade que está lá desde a época de Jesus, né? Então está lá. Então imagina, ao mesmo tempo que a gente imagina assim, um espírito que trabalhou no bem, no amor, o tanto que ele pode ter evoluído, ter galgado nesse tempo, aqueles que estão lá trabalhando no mal, o tanto que eles também se especializaram nisso, né? A gente sabe que ele não piora, né? No caso assim, em relação ao amor, essas coisas, ele se mantém. Mas isso não quer dizer que entre as coisas ruins que eles fazem, eles não podem se especializar, se aparelhar, né? Para fazer o objetivo deles, no caso, né? Para conseguir o que eles querem. Enquanto concordávamos, em silêncio, prosseguiu compungida:
Enraizam-se os pobrezinhos tão intensamente nas ideias e propósitos do mal e criam tantas máscaras animalescas para si mesmos, em virtude da revolta e da desesperação a lhes consumirem a alma, que adquirem de fato a semelhança de horrendos monstros entre a humanidade e a irracionalidade. Antes que pudesse continuar nas observações tristes, penetrou um assessor no salão e dirigiu-se à orientadora do instituto. Irmã Zenóbia, ambos os desequilibrados que deram entrada anteontem romperam as celas e tentam fugir. A orientadora atalhou a notificação, expedindo ordem. Prendam-nos imediatamente com a colaboração dos vigilantes. Temos responsabilidade. A expedição que nos confiou regressará amanhã, nas primeiras horas. Então, ali são trabalhadores, são duas entidades que estão ali para serem atendidas, né, que eles estão querendo se soltar, que foram resgatados por uma outra expedição, igual essa expedição que o André está participando, que eles também vão ter um objetivo desse, né, que eles estão tentando se soltar. A princípio, a gente pode imaginar, a irmã Zenóbia dá uma ordem para prender eles. Falou, mas se ali é um lugar para ajudar, por que está prendendo eles? Não teria que ser o contrário, né, libertar eles, vamos dizer assim, né, mas é por quê? Tem determinadas situações que se faz necessário, né? Não existem situações no hospital, às vezes a pessoa chega num estado de choque tão grande que ela precisa ser sedada, ela precisa ser amarrada, ela precisa ser contida, às vezes em hospitais psiquiátricos. Mas para quê? Para que ela possa receber o atendimento adequado e para que ali não atrapalhe o restante do funcionamento da casa e dos serviços que são executados ali. Então, daí a necessidade de que eles fossem contidos dessa forma, né? Encontrava-se o cooperador junto à porta de saída, quando outro auxiliar apareceu atento. Irmã, disse respeitoso, as notas da crosta chegaram agora. O chefe da missão Figueira, em atividade desde a semana finda, pede sejam preparadas acomodações para 3 recém-desencarnados, depois de amanhã. Tomarei providências, informou a diretora sem se alterar. Então a gente vê ali que ali o trabalho é intermitente, é constante, é o tempo todo, né? Íamos reiniciar a palestra, mas aproximou-se uma jovem serviçal, fazendo também sua participação. Irmã Zenóbia, a turma da vigilância, que descansou há 3 dias, voltou a postos. Mande a retomar os lugares, recomendou ela, e que os irmãos exaustos repousem convenientemente. Então também, além do trabalho ser intermitente, eles trabalham em turnos, né? Você vê que eles têm para que todos possam... Que não pare, né? Que o serviço continue constantemente, tanto na proteção, na vigilância, quanto nos trabalhos. Afastou-se a ativa emissária e, quando eu pretendia por minha vez comentar a movimentação do trabalho da casa, outro colaborador assomou à porta e avisou. Irmã, a expedição Fabrino pede auxílio da crosta para os serviços das reencarnações expiatórias de que se encontra encarregada. A mensagem assinala serviço urgente para a noite próxima. Que devo responder? A orientadora refletiu um pouco e ordenou. Transmita o comunicado aos irmãos Gotuso e Hermes. Estarão talvez disponíveis. Mais tarde expediremos resposta. Pretendíamos retornar à instrutiva conversação, mas, em se fazendo novo silêncio, outro ajudante de fisionomia visivelmente alterada surgiu à porta para informar. Irmã Zenóbia, a nota do dia, vindo do plano superior, manda comunicar-lhe que os desintegradores elétricos passarão por aqui amanhã. O fogo, replicou a diretora, patenteando agora inexcedível emoção. Bem, o suspeitei, ponderou acrescentando. O nosso ambiente está conturbado. A passagem de monstros é sinal de que a limpeza será urgente. Deu para perceber aqui como que é a atividade da irmã Zenóbia, né, é constante, né, não para. Entra um, entra outro, resolve um problema, resolve outro. Isso é muita característica de um líder, né, que tem que estar o tempo todo, está sempre numa situação de pressão, tomando decisões importantes e resolvendo problemas, né. Então, falou anteriormente, quando eu comecei aqui o estudo, que ela demonstrou preocupação na fisionomia dela, mas sem demonstrar fraqueza, porque um líder não pode demonstrar fraqueza, né? É ela quem coordena tudo. Imagina se o líder fraquejar, os que estão ali, como é que fica? A bagunça que vai virar. E olha a importância do serviço que ela fala. E como o Jefferson também falou no estudo anterior,
a respeito, quando a Andréa indaga dela, da propriedade da clarividência, por que ela não poderia fazer isso, e sim, em especial Luciana, que ele explica a respeito das aptidões que cada um tem, é exatamente para isso. A irmã Zenóbia, ela tem uma grande aptidão de liderança, de fazer isso. Ela não tem que se desprender para fazer, às vezes, um serviço específico, sendo que o que ela consegue fazer, gerir, fazer melhor é justamente isso, liderar e delegar as funções para cada um, né? Então, por isso que, como existe no nosso mundo, cada um tem a sua aptidão e sua função, né? Especializado para fazer e para que todos possam, em harmonia, viver em comunidade. Assim é a ideia. Ainda estamos caminhando, precisando melhorar, mas é isso, né? E ela comenta também a respeito do fogo, né? Então a gente vê ali que existem também artefatos, instrumentos que vêm ali que podem o quê? Melhorar o ambiente, né? Purificar. Ele viu que a partir do momento que essas entidades estão ali, provavelmente eles carregam com eles essa densidade, essas coisas, né? Que podem o quê? Fazer com que esse ambiente que já é carregado ficar mais complicado. Então, justamente, eles vêm para poder fazer essa limpeza, para que os trabalhos ali na casa, isso sejam fluindo de uma maneira melhor, né? Já que é numa situação, numa região tão complicada. E fixando os olhos penetrantes no colaborador, prosseguiu. Solicitemos a cooperação das congêneres mais próximas. Precisamos apelar para o oratório de Anatilde e para a Fundação Cristo. Tende a ligação. Irei eu mesma fazer o pedido. Então a gente vê também que existem outras instituições, outras casas ali próximas que também fazem trabalhos, né? Que estão ali, que também auxiliam. Que ela cita aqui essas outras duas situações onde ela irá pedir ajuda, né? Afastando-se o assessor, Zenóbia voltou-se para nós, cheia de bondade. Segundo observam, meus amigos, desta vez devo levantar-me e agir. Quando o fogo etérico vem queimar os resíduos da região, somos obrigados a transportar-nos com a instituição, a caminho de outra zona. Necessito movimentar providências relativas à nova localização e rogar o socorro de outras casas especializadas, né? Então, que nem a gente já comentou, a casa ela é transitória. Quando tem essa necessidade dessa limpeza, vir esse fogo, ela precisa se deslocar do local que ela está para poder ocorrer essa limpeza. E pelo que ela fala, não é uma coisa tão simples, né? Apesar de ela ter essa propriedade, você viu que exige toda uma preparação e, além disso, ela vai pedir auxílio a outras casas para que esse trabalho seja realizado. Dirigindo-se particularmente a Jerônimo, acentuou: meu irmão, já que o inesperado me surpreende, estimaria visitar o abismo, ainda hoje, em companhia dos amigos. Além do serviço à coletividade sofredora, conforme notifiquei a princípio, interesso-me por irmão nosso, em doloroso estado de cegueira espiritual, a favor de quem estou autorizada a fazer serviços intercessórios. De perfeito acordo, respondeu o nosso chefe atenciosamente. Depois de levar a efeito alguns sinais de chamada, a diretora da casa transitória de Fabiano confiou-nos ao cuidado de Heráclio, abnegado operador da instituição, e se afastou. Então, a irmã Zenóbia foi para dar prosseguimento às atividades que ela iria fazer, queria lá receber essa limpeza, que nem ela falou, e para poder providenciar a transição da casa para outro local, né? Fomos então convidados pelo novo amigo a visitar o interior e em breve apresentava-nos extensos dormitórios e estreitos cubículos, em que se localizavam doentes e necessitados de vários matizes. Atravessamos igualmente compridas salas de estudo e complicados laboratórios, notando-se que ali todo o espaço era rigorosamente aproveitado, né? Então, parecia como se fosse um hospital mesmo, né? Tinham como se fosse leitos, tinha um laboratório, provavelmente para remédios, recursos que eles usavam nesse tratamento, né? E lugares para estudo também. Até eu acho que para poder eles tomarem as melhores decisões, o melhor tratamento, de acordo com cada situação e a necessidade de cada entidade, né? Em certo ponto da conversação, o delicado companheiro que nos acolhia, percebendo a curiosidade com que examinávamos a parte interna do edifício, erguido à base de substância singularmente leve, esclareceu:
É tipo de construção para movimento aéreo. Muda-se sem maiores dificuldades, de uma região para outra, atendendo às circunstâncias. E sorrindo, por isso é denominada casa transitória, né? Como já comentamos já essa propriedade dela. Em breves minutos, o assistente Jerônimo era chamado nominalmente pela irmã Zenóbia para entendimento particular. Hipólito e Luciana solicitaram ingresso na sala consagrada, onde, conforme explicações de Heráclio, administradores, auxiliares e asilados daquele pouso de amor se reuniam habitualmente para os serviços divinos da prece. Interessado, por minha vez, nos trabalhos médicos do Instituto, indaguei quanto à possibilidade de encontrar algum colega que me fornecesse novos elementos educativos. Então, existia lá também uma sala que ele chama aqui de sala consagrada, né, que é onde eles se reuniam e faziam as preces. Expondo ao prestativo assessor meus desejos, respondeu-me sem hesitar: já sei o que pretende. No momento temos em casa o irmão Gotuso, cujas informações talvez lhe satisfaçam a curiosidade. Então o capítulo se encerra, né, com o André questionando, perguntando se teria alguém, se teria alguém que poderia fornecer para ele mais informações a respeito dos trabalhos médicos que eram realizados ali, e eles falam que sim, que teria o irmão Gotuso, que poderia fazer isso, que é justamente o objeto, é o próximo capítulo, onde será falado sobre isso. Agradeço a todos mais uma vez e gostaria de desejar um bom dia e uma boa semana de muita paz, muita luz e muito amor.